E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E já que o elenco profissional, o elenco não, o Santos no profissional no geral, né? Diretoria, não só o elenco, não tem lá grandes novidades, pelo menos né, nessa segunda-feira, dia 29 de dezembro, o ano quase acabando, o elenco mesmo, não mudou nada. Não tem nenhuma novidade, a gente vai aguardando sempre, né? E essa brincadeira eu estou para fazer alguns dias, que foi sugerida pelo Gabriel Biscola, que é aqui membro do canal, comentou aqui no canal recentemente, até falei que ia fazer, e curiosamente foi logo depois disso, passou para mim o tweet do perfil A Base do Santos, né, que eu sempre cito aqui, também fez um desse, e eu quis fazer essa brincadeira, que é os melhores da base do Santos em 2025. Tá? Separei uma escalação, o 11 inicial, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menções honrosas, que poderiam entrar aqui, ou que pelo menos ficariam como reservas, não sei. Além do técnico, é claro. E aí, antes de fazer esse vídeo, de explicar, né, eu sempre falo para vocês aqui, não tenho por que mentir, não consigo assistir todas as categorias, não dá realmente, não dá tempo para conciliar com outras coisas, não tem como. Pelo menos não no nível que eu gosto de assistir para poder falar com alguma propriedade, né? Então, a maioria sub-15 para cima, até tem outros mais abaixo, e as menções honrosas também, tá? Tem jogador da seleção que eu montei que é de categoria abaixo, mas fica aí a explicação mesmo, porque realmente não dá, não tem como, pelo menos não no nível que eu gosto, então é sempre bom explicar isso, tá? As outras categorias, né, do 15 para cima, eu consigo assistir bem mais, né? Especialmente competições oficiais, né? Competições brasileiro, paulista e tal. Outras menores também, até de vez em quando dá para assistir e tudo mais. Então vamos lá, vou começar, mas antes peço para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, não esqueça disso, porque isso é muito importante e ajuda bastante o canal. E se quiser, claro, também torne-se membro aqui do canal, beleza? Vamos lá, eu vou começar no gol com o... talvez seja o grande expoente, né, da base do Santos mais recente nessa posição, que é o João Pedro. O João Pedro que teve um ano que eu até acho que teve um momento de oscilação, porque o Sub-17 no geral não teve um grande ano, né? Foi eliminado muito cedo no Brasileiro, no Paulista também, deveria ter ido bem mais longe. Era uma geração muito boa que não foi tão bem aproveitada. Mas o João foi muito bem. O João até... eu não quis colocar tanto o que foi feito em seleção aqui, tá? Mas o do João foi um nível muito alto, né, no Mundial da categoria dele, impactou bastante na temporada dele, né, enfim. Tanto que, segundo o Wagner Frederico, né, falou na live dele ontem, o João Fernandes, que era o terceiro goleiro do profissional, vai ser emprestado por Confiança, de Sergipe, e o João Pedro vai assumir essa vaga de terceiro goleiro no profissional no ano que vem. Até acho uma boa. E curioso, um movimento curioso aí, porque o João ainda vai completar 18 anos, mas é muito bom goleiro já. E acho que merece aí esse título de melhor goleiro daqui da temporada, nessa pequena eleição. Menções honrosas para dois goleiros aí também, que fizeram anos bons, mas eu acho que também com oscilações, que foram o Rodrigo Falcão, do Sub-20, né, campeão paulista da categoria, sendo decisivo, pegando pênaltis na semifinal e na final. E o Henrique Braço, do Sub-15. O Henrique também é bom pegador de pênaltis, tá? Um goleiro que eu já escutei muitos elogios lá dentro do Santos, mas também já escutei que é um goleiro que às vezes tem algumas questões de decisões muito erradas e tal. Eu até já comentei aqui, né, no jogo... eu acho que foi Santos e Brasília, pelo Paulista Sub-15, ele é expulso. E eu escutei uma pessoa do Santos falando, caramba, pô, ele faz dessas direto, né? Ele sai muito mal do gol, tipo, nem precisava ter saído e faz uma falta, nada a ver, enfim. Mas é um goleiro que tecnicamente é muito elogiado lá dentro. Tomara que corrija essas questões, mas menções honrosas aí para o Rodrigo e o Henrique, tá bom? Pra defesa, eu ia montar... Cara, a lateral direita foi mais difícil, viu? A lateral direita foi mais difícil, acho que a gente não teve nenhum lateral que se destacou tanto assim, né, ao longo do ano. Então eu escolhi por falar do Davizinho como titular. O Davizinho
Ele que chegou no Santos no começo desse ano, né? E chegou como atacante, até acabou ganhando essa vaga da lateral direita no Sub-17. Sub-17 que teve o Guilherme Cruz tendo alguns problemas de lesão, não foi tão bem. É um lateral de bem mais potencial. Era o Guilherme Cruz, pelo menos. Era não, acho que ainda é, tá? Mas teve alguns problemas ao longo da temporada. No 20, o Gabriel Simples foi titular ao longo do ano inteiro, também não teve também grandes momentos assim. A temporada encerra com o Sherman, mas jogando bem pouco, então acho que nem dava para considerar ele aqui. Então, acho que o Davizinho, ele era atacante, vira lateral direito, tem boas atuações, ganha vaga como titular até. Já fez até jogos treinos pelo Sub-20, pelo que eu sei. Então, coloquei ele pela lateral direita ali, como esse titular, né? Na zaga, eu escolhi 2 de categorias bem diferentes, que para mim foram os melhores. Foi difícil porque zagueiro tem bastante, viu? Tem bons nomes ali na zaga que fizeram anos interessantes, mas eu resolvi escolher o Marcelo e o João Ananias. O Marcelo é Marcelo Dias, eu acho que ele só joga como nome de Marcelo mesmo, do Sub-14. É um zagueiro muito bom, que inclusive tem um vídeo aqui no jogo de base sobre ele. Marcelo fez uma temporada bem interessante. Tudo bem, até que o Sub-14 não foi tão longe no Paulista, parou nas quartas de final, se eu não me engano saiu para o Red Bull Bragantino, mas é um zagueiro que demonstrou muito potencial. Ano que vem vou conseguir assistir bem mais ainda, até porque vai estar no Sub-15, né? Estou ansioso, acho que é muito bom zagueiro. E pelo lado esquerdo, o João Ananias, acho que não podia ser diferente. O João fez uma temporada muito boa, um jogador canhoto que já foi para o banco do profissional algumas vezes, foi extremamente decisivo na reta final, né? Com gols também, mas claro que fazendo a principal função dele, que é defender, também foi muito bem. O Ananias, então acho que a dupla de zaga está muito bem montada aí com os dois. Isso porque a gente tem outros também que tiveram bons anos. O próprio Assis, que joga a final do Paulista, acho que fez um ano interessante. Acho que a gente pode falar que ele infelizmente ficou machucado, né? Mas o pouco que jogou também gostei, que foi o João Alencar, o Guilherme Lemes, que para mim chegou no Santos recentemente, fez bons jogos, que foram poucos também, mas me parece ser bom zagueiro, ainda até preciso ver mais dele, porque chegou no Santos já no final do ano. Enfim, bons zagueiros aí o Santos tem, e outros ainda que estão machucados, né? Eu já citei aqui o Gazoto, que é muito bem visto internamente, mas está com problemas de lesão do joelho já há quase 2 anos. O Gabriel Coco também, que é bom zagueiro e voltou de lesão do joelho esse ano, jogou pouco ainda também, enfim. Então, tem bons zagueiros aí na base, mas os dois, citaria esses dois aí como principais. Na lateral esquerda, Vinícius Lira. Acho que não tem também como ser outro. Lira que já estreou no profissional até e fez grandes partidas ao longo do ano, foi muito bem. Na reta final também do Campeonato Paulista, que o Santos se sagra campeão. É muito bom jogador que, para mim, já até falei, deveria ser o reserva direto, né, ali, pelo menos do profissional. E é muito bom lateral. Fez um ano também muito interessante. Acho que dá para citar como esse titular aqui na lateral esquerda. E aí nessa eu faço até uma menção honrosa também ao Carioca, lateral esquerdo do Sub-15, né, que foi convocado para a seleção portuguesa. Até fiz aqui um vídeo, né, explicando que ele ganhou o título lá com a seleção portuguesa. Ele que nasceu lá. O nome dele é Cauã, tá? Mas ele joga como Carioca. Cauã, é verdade. Só para não confundir. Mas joga como Carioca e foi muito bem no Sub-15. Acho que o Sub-15 também não tinha um time tão bom, tecnicamente falando, e até cai nas quartas de final do Paulista pro Corinthians, né? Nos pênaltis, o trabalho do Fabrício aí foi interessante, mas não era um time tão bom assim, e ele era um dos poucos destaques, tecnicamente falando. Então, fecharia a defesa com o Vinícius Lira, menção honrosa aí ao Carioca. Outro lateral que eu poderia mencionar também, que eu acho que ele oscilou muito também, assim como o Sub-17 inteiro, né? Que foi o Rafael Gonzaga. Rafael Gonzaga, acho um lateral, pelo que eu vi até, mais técnico do que o Carioca. Um lateral que fez ótimas partidas, outras nem tanto. Acho que oscilou muito, assim como o time 17, poderia citar ele também, é muito bom jogador. Passando para o meio, o melhor primeiro volante que eu vi jogar esse ano, e estranhei não ter mais espaço, é o Samuel Pierre. Samuel Pierre foi muito bem, mas muito bem mesmo. Um jogador de uma capacidade de enxergar o jogo e de defender também muito bem.
que me surpreendeu. Surpreendeu, vai para o primeiro ano sub-20, deve estar na lista da Copinha. Até tô falando isso tudo, nem saiu a lista da Copinha, pelo menos no momento que eu tô gravando até. Mas ele estava no grupo lá treinando, não sei se vai para a competição ou não. Mas é muito bom jogador, gostei muito de ver ele no Brasileirão Sub-17. E vamos ver se consegue mais espaço. Não sei, é difícil, né? No primeiro ano sub-20 ter espaço assim, mas é muito bom jogador. Eu gostei muito do Samuel Pierre. Então entra aí na minha seleção como primeiro volante. Assim como ele não é volante, né? Ele é um meio-campista, mas eu coloquei ele ali como camisa 8, digamos assim, que é o Pepe Firmino. O Pepe fez um grande ano também. Às vezes atuando mais avançado, como camisa 10, às vezes como camisa 8. Gostei bastante mesmo. E acho que é um jogador muito versátil ali, que eu não me surpreenderia se tivesse algumas oportunidades de estar no profissional logo, viu? Porque é um jogador que faz mais de uma função, que é um jogador que tem uma leitura muito inteligente do jogo no geral. Então, citaria ele também. Como menção honrosa, esse é um que é muito bem elogiado, tá, internamente, nessa posição, que é o João Leme, do Sub-14. Particularmente, eu vi o João jogar pouco ainda, então estou confiando em coisas que eu já escutei, mas ele é muito bem elogiado no Santos também. O João, espero ver mais vezes ao longo de 2026 aí. Fica a menção honrosa para ele também, como volante / segundo volante ali. Poderia falar também o Vinícius Rocha, né? Apesar que o Vinícius foi reserva a maior parte do ano, mas na seleção, né, foi pro Mundial, foi bem, entrou ao longo dos jogos e tal, mas no Santos em si ele passou mais tempo no banco também, deve ganhar mais espaço no ano que vem e é muito bom jogador, ainda sub-17 também, já que ele é de 2009, né? Então vale aí citar o Vinícius Rocha também. Passando pro meio armador, essa eu tive um pouquinho de dificuldade para escolher, porque tem 3 nomes aí que eu acho que foram, talvez, tiveram um pouquinho mais de destaque. O Bernardo, que na reta final do Paulista foi muito bem, mas passou algum tempo machucado, né? Aquela fase final do Copertino também, ele estava muito bem, fazendo muitos gols e tal. Mas ele passou um tempo do ano também com 2 lesões aí que incomodaram, né? O Arthur Lima, do Sub-15, que é um dos poucos jogadores que tecnicamente eram realmente diferentes ali. É o camisa 10 do Sub-15, é muito bom jogador também. E o Vinícius Fabbri. Por quê? O Fabbri até, eu acho que, vou repetir a mesma coisa que eu falei de todos os Sub-17. Oscilou muito, mas o Fabbri fez gols muito importantes. Isso me deixou com pô, vou colocar ele à frente. Talvez o Arthur merecesse mais até, mas vou deixar o Fabbri nessa e cito aí como menção honrosa o Bernardo e o Arthur Lima. O Fabbri fez gols contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, jogos importantes. Foi na Copa do Brasil, contra o Juventude, eu acho que o Santos faz 7 no CT. O Fabbri faz uma partidaça aquele jogo, faz 3 gols, dá assistência, enfim. Então, e também até eu acho que um pouquinho por ele ser um estilo de jogador que eu gosto muito. Um meio armador que finaliza, entra na área, mas também tem uma boa leitura. Por exemplo, eu acho que o Bernardo tem uma visão de jogo superior à do Fabbri. O Bernardo é mais meia mesmo, armador. O Fabbri é um pouquinho diferente, mas ele é um jogador que, por exemplo, abriu na entrada da área, ele bate, sem pensar. Eu gosto muito disso no meia armador. Então talvez esteja um pouquinho enviesada pelo meu gosto, mas cito aí 3 meias que fizeram bons anos e o Fabbri como titular dessa minha seleção. E agora, para finalizar, no ataque eu larguei. Coloquei 3 centroavantes, porque eu não vi, assim, até tem pontas aqui que eu vou citar, que fizeram bons anos, mas um eu não vi tanto e o outro eu espero muito mais dele. As menções honrosas são o Isaac Miranda, do Sub-14, jogador muito elogiado e que fez um ano interessante. E o outro é o Natson. O Natson, eu acho que ele tem potencial para entregar muito mais do que ele entregou esse ano. Ele teve bons momentos esse ano. Ele entra muito bem na final do Paulista Sub-20, por exemplo, sendo o Sub-16 ainda que ele é. No Sub-17 teve jogos muito bons, outros nem tanto, muito apagado. Então, eu deixo na menção honrosa porque ele teve realmente picos ali, mas é um jogador que eu espero muito mais, que eu acho que ele pode entregar muito mais. O Isaac Miranda, como eu falei, também é muito bem visto internamente, vi pouco, pretendo ver mais ano que vem. E fica aí a menção honrosa. E eu deixei o ataque com os 3 centroavantes. Inácio, do Sub-15, o centroavante argentino que foi muito bem, junto ali com o Arthur Lima, talvez sejam os 2 melhores jogadores ofensivamente falando, né?
desse ataque, muitas vezes fez dupla e jogou aberto, jogou por dentro também e foi muito bem nas duas. Jogador bem interessante, foi lá pro torneio Evolução da Conmebol, né, pela Argentina. Ele era reserva do melhor jogador do time, entrou algumas vezes, converteu pênalti na disputa de pênalti na final contra o Brasil. É bom jogador, o Inácio. O Davi Nogueira, que voltou de LCA esse ano e mesmo assim conseguiu guardar os seus gols. Esperava até ir para o Mundial, acabou não indo, infelizmente, Mundial Sub-17, mas fez alguns gols importantes também ao longo do ano, na carreira, na temporada. Atuou pelo Sub-20, acho que só uma vez que ele entrou em campo no Sub-20, que foi na final, é verdade, foi logo na final contra o São Paulo. Ele entra e, assim, um jogador também que é muito bem visto, deve disputar a Copinha aí com algum espaço, não sei se titular, mas algum espaço. Mas aí no Sub-17 fez gols também importantíssimos na temporada. São Paulo, Cruzeiro, Botafogo. Ele volta, até a volta dele... o primeiro jogo em casa desde a volta dele ou não? Não, acho que ele volta contra o Grêmio Mauaense, volta da lesão de LCA que eu tô falando. E aí depois já no primeiro jogo do Brasileiro que ele atua, ele faz gol no Fortaleza, mesmo que o Santos infelizmente perde o jogo. Enfim, o jogador faz gol na Vila contra o Flamengo, tava lá, inclusive o primeiro gol dele na Vila, ele falou. É um jogador aí que tem muito potencial, 16 anos só ainda. Eu já falei na live do trio, já falei aqui algumas vezes, acho que esse ano ele vai estourar um pouco mais do 17, vai começar jogando 20 e já vão começar pedindo profissional, antes da hora, mas eu acho que vai acontecer isso sim. E por fim, um jovem, bem jovem, talvez vocês não conheçam, ou talvez conheçam só e não viram tanto ainda, porque ele é muito novo, que é o Felipe Rafael. Felipe Rafael é um jogador de 13 anos, do nosso Sub-13, que largou 50 gols no ano, entre, claro, alguns torneios menores, outros maiores, mas jogou acima da categoria também em alguns momentos. Eu tenho a lista dos gols dele até aqui, que eu conversei, pedi para a assessoria dele me mandar, porque foi muito bem elogiado e ao longo do ano aí é muito bem visto. Acho que valia citar ele também. E assim, como eu falei, tem o centroavante do 17, o do 15, o 20 não teve nenhum que se destacou tanto, o Pedro Assis na reta final foi bem e tal. Quem mais? Do 17 poderia ter visto mais do Fernando Pradella, mas ele ficou naquele tempo na negociação lá com o Borussia Dortmund, né? Acabou que não deu certo e tal. Outras categorias dos mais jovenzinhos também, eu já falei, eu não assisto tanto, mas o Felipe Rafael realmente é um destaque que acho que passa um pouquinho dessa barreira aí, digamos. Tô com a lista dele, vou falar aqui. Fez 2 gols em 4 jogos na Soccer Cup Sub-14, ele é 13 anos. Na Liga de Desenvolvimento da CBF, ele fez 1 gol em 5 jogos. Na Copa Integração, ele fez 4 gols em 3 jogos. No Campeonato Paulista Sub-13, foram 21 gols em 11 jogos. No Paulista Sub-14, lembrando que ele é Sub-13, fez 2 gols em 4 jogos. Na Copa São Ludgero, acho que se fala assim, fez 13 gols em 9 jogos. Na Copa Bu, fez 5 gols em 2 jogos. Copa Umbro, 2 gols em 4 jogos. Eu não soubei isso aqui não, mas a assessoria me disse que dá 50, então eu vou acreditar. Faz 50 gols aí na temporada. Então, o jogador que... Mas não só por isso, tá? Ele vem chamando bastante atenção também no desempenho. E eu quis colocar na seleção da temporada. E técnico, eu poderia citar aqui... Eu acho que o Helder teve um ano um pouquinho decepcionante no Sub-17. Poderia falar do Fabrício, que levou um time que não tinha tantas peças até umas quartas de final, perdeu nos pênaltis, né? Poderia ter avançado também, mas acho que ele que teve um desempenho mais ou menos no Sub-15 em algum momento, na reta final foi um pouquinho melhor. É um time até legal de ver jogar, né? Mas eu vou falar do Vinícius, porque eu acho que o Sub-20 mudou de um nível muito grande do que era o trabalho anterior para ele, mesmo ele tendo poucos jogos. Mas mudou muito o nível. O Sub-20 começou a jogar realmente muito melhor e mesmo perdendo peças, perdeu um, perdeu outro, mesmo assim conseguiu manter o ritmo e acabou sendo campeão paulista. E dos mais jovens, de novo, vou ficar devendo, realmente. Dos técnicos, né, das categorias mais jovens, vou ficar devendo. Mas aí cito o Vinícius, porque acho que é merecido. Até em questão de desempenho, não só porque culminou no título, é questão de desempenho mesmo. O Vinícius, por exemplo, não perdeu ainda oficialmente no comando do Santos. Os jogos que ele perdeu foi aqueles no México lá, que nem são considerados jogos oficiais, né? Então, enfim. É isso. Seleção da temporada. Deixo na tela aí pra vocês. Comentem o que vocês acharam. Se faltou algum nome que você gostaria de ver, algum nome que você acha que jogou muito bem. E deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!